Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa semana 3. Essa é a nossa última semana de conteúdo e de atividades. E depois das nossas férias temos a recuperação, tá bom? Mas isso eu vou falar daqui a pouco com vocês. Nessa semana 3 a gente tem duas videoaulas. A primeira videoaula vou falar um pouquinho sobre a administração de perfis de usuários e vou falar um pouquinho sobre Active Directory, que é uma ferramenta da Microsoft que permite que a gente faça esse gerenciamento de usuários. Então, eu posso criar grupos, cada grupo pode ter determinados usuários e eu posso conceder privilégios ou não àqueles usuários. Então, sumário da aula de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre a finalização da disciplina. Então, é uma disciplina bem curta, ela foi feita em 3 semanas, contando com essa semana, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre essa última semana e fazer uma contextualização sobre a disciplina como um todo. Alguns pontos que podem ter ficado não tão claros, ok? Depois eu vou falar, então, sobre o foco dessa videoaula, né? Que é a parte de perfis de usuários. Então, nesse momento, vocês já podem começar a pensar, mas como assim perfis de usuários? E aí vocês podem pensar que numa determinada organização ou empresa, você vai ter vários tipos de usuários. Tem aquele usuário que pode acessar tudo do seu sistema e tem aquele usuário que não, que ele vai poder acessar algumas partes desse sistema. Então é mais ou menos por aí o que a gente vai ver na aula de hoje. Como que a gente faz esse gerenciamento de usuários e esse consequente controle de acesso, tá? E aí, por fim, eu coloquei duas videoaulas adicionais aqui, tá? Sobre o Active Directory, que é uma ferramenta que ela ajuda a fazer esse controle de usuários. Bom, pessoal, vamos lá. Por que eu coloquei esse cronograma aqui? Porque a semana ela é um caso à parte aí, tá, pessoal? Então ela começa na terça-feira, dia 3 de agosto, tá? Terça-feira aqui, ó, 3 de agosto. E aí tem a terça que vocês podem fazer atividade e tem a quarta também, tá? Vocês podem fazer atividade e assistir as videoaulas. Só que na quinta-feira aqui começam as nossas férias. O que que significa isso? Do dia 5 ao dia 18 eu não vou estar tirando dúvidas, respondendo vocês na plataforma ou coisa do tipo, tá? O tutor Marco Celso, ele continua com vocês nas férias, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida durante o período das férias, que é o que está marcado aqui de cinza, vocês podem tirar dúvidas com ele, aliás. E para não ser injusto com ninguém, né? Então, como começa na terça-feira a atividade, ela vai ter um prazo de uma semana também, ó. Tá? Terça, quarta, aqui suspende, né? Mas aqui continua. Dia 19, que é quinta, 20, 21, 22, 23. Então acaba na segunda-feira, dia 23 de agosto, tá bom? Então, resumindo, para quem não quiser fazer nada nas férias, não tem problema. O prazo de uma semana ainda vocês vão ter conforme as outras semanas, tá ok? Quem quiser fazer nas férias pode pedir ajuda ao tutor Marco Celso. Pessoal, então assim, uma coisa que eu falei também com vocês, né? Alguns de vocês nos grupos do WhatsApp, quem quiser já fechar a disciplina, né? Fazer todas essas 3 atividades aqui rapidamente, aqui na terça ou na quarta, ou até mesmo quinta e sexta, façam que aí eu já corrijo e aí vocês já saem de férias aqui na sexta, né? Ou quem fizer até na quarta, já saem de férias com a nota final da minha disciplina, tá bom? E aí, dois avisos aí para deixar bem claro, né, sobre a disciplina. Então, alguns aí fizeram confusão sobre softwares utilitários e programas aplicativos, que até não foi nem tanto erro de vocês, mas erro meu, tá? Eu não deixei isso bem claro. Softwares utilitários, eles vão ser úteis ao computador, tá? O computador funciona sem ele, tá? Mas esses softwares utilitários,
ajuda o computador a manter um bom estado de funcionamento. Então, por exemplo, o antivírus, ele vai deixar que o computador não pegue vírus. O desfragmentador de disco vai fazer o quê? Com que o computador fique mais rápido na hora que for ler informações e coisas assim. E já os programas aplicativos, não. Por exemplo, na disciplina do professor Kleber, um editor de texto, planilhas eletrônicas, isso aí tem como finalidade apenas ajudar o usuário. Ele não vai ajudar o computador. O que uma planilha ou um editor de texto vai ser útil ao computador, tá bom? Então acho que assim fica clara a diferença entre os dois, ó. Esse primeiro aqui, softwares utilitários, são úteis ao computador, enquanto esse segundo aqui são úteis ao usuário, ok? E uma coisa aí que eu deixei bem claro, mas reforçando, o foco da disciplina não foi ensinar como que a gente instala os softwares utilitários, mas sim a importância deles, né? Então, a importância de cada um dos softwares utilitários que a gente viu durante essas semanas. E aí eu coloquei como videoaulas adicionais é, alguns vídeos explicando sobre a instalação e o uso desses softwares utilitários. Mas aí, como eu costumo dizer, cada caso é um caso, né? Cada aluno, cada usuário, cada cliente pode preferir um software utilitário específico. Então, por isso que o foco da disciplina não foi a instalação, foi como aprender a usar esses softwares, no sentido assim, a importância de cada um desses softwares, né? Bom, vamos continuar então. Vamos falar agora da nossa videoaula, do tema da nossa videoaula, que é a administração de perfis de usuários. Então, no primeiro momento, eu faço uma contextualização aqui, ó, e já coloco uma pergunta para vocês aí, ó. Como dar acesso necessário a inúmeros funcionários sem comprometer a segurança das informações corporativas. Aqui a gente está pensando no contexto empresarial, né? Numa empresa com vários funcionários, vários colaboradores e assim por diante. Então, assim, eu vou ter vários tipos de funcionários, né, ou tipos de usuários diferentes, e cada um deles tem um tipo de acesso diferente, tá? Só que eu não posso comprometer a segurança das informações corporativas. Ou seja, eu tenho que conseguir oferecer os recursos computacionais que cada funcionário ou colaborador tem direito, tá? Mas não posso infringir de forma que eles consigam acessar as minhas informações valiosas. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso manualmente? Tem alguma ferramenta para me ajudar? Tá? Então, esse é o principal contexto da aula de hoje. E aqui eu coloco o que tem acontecido, o que tem atrapalhado nesse controle de usuários, nesse controle de acesso. Os cyberataques, que são os ataques dos hackers para sistemas de informações, né, na busca de violar dados, roubar dados e assim por diante. A questão da privacidade, né, porque acaba que você vai ter informações de vários usuários, né, informações até mesmo confidenciais que outros usuários não podem ter acesso. E a questão da proteção de dados, que é um assunto aí que está bem na moda, né? Foi instalada aí uma Lei Geral da Proteção de Dados, em 2018, mas ela começou a valer mesmo em 2020, tá? E essa lei geral aí, o que ela fala? Ela fala que as empresas elas têm que conseguir manter os dados de funcionários, de usuários, de clientes, da forma mais segura possível. E tudo tem que ser justificado. Então, assim, se tal empresa tem meu endereço residencial, ela tem que justificar porque tem aquele endereço residencial e não pode outros usuários, outros clientes terem acesso a esses dados, tá? Uma coisa bem interessante dessa lei aqui, ela fala o seguinte: não, ela não deve ser possível transmitir, né, passar informações minhas que consigam me identificar. Então, por exemplo, meu nome completo, meu e-mail, até mesmo meu endereço IP, ou até mesmo meu apelido. A partir do meu apelido, se consegue me identificar, isso ela não deve
transmitir esses dados para mais ninguém, tá? Então, com essa lei geral da proteção de dados, ficou ainda mais difícil fazer esse controle de usuários, tá bom? Controle no acesso de usuários. Bom, então a definição, né? Aqui a contextualização, né? Da onde que vem esse assunto e aqui um pouquinho da introdução. Então, o o gerenciamento de usuários? Ele consiste na tarefa do pessoal da TI em realizar o controle e a verificação de usuários, bem como seu grupo e permissões de acesso, tá? O controle aqui, ó, é uma parte bem interessante. A gente pensa um pouquinho até na parte de auditoria, tá? Por quê? Quando a gente fala controle, quer dizer o quê? A gente vai estar controlando tudo que o usuário está acessando no sistema. Então ele pode acessar o sistema, tá? Ele pode estar dentro do sistema, só que eu tenho que ter alguma forma de monitorar ele, monitorar tudo que ele está fazendo no sistema. Por que isso? Porque lá no futuro, se acontecer alguma coisa errada, eu consigo saber qual usuário que fez aquela coisa errada, ok? Então tem essa parte de controle, tem a parte de verificação de usuários para ver se é um usuário válido, né, que ele pode acessar o sistema. Verificar qual é o grupo de usuários. Então nesse contexto aqui do grupo de usuários, vamos supor uma escola, né? Então uma escola lá tem um sistema completo lá da escola e aí eu tenho vários grupos. Eu tenho um grupo de alunos, de usuários do tipo alunos, que eles têm eles podem acessar algumas partes específicas do sistema, assim como tem um outro grupo de professores que podem acessar outras partes. Aí tem um administrador do sistema que vai poder acessar o sistema como um todo, tá bom? Então isso vem relacionado ao grupo de cada usuário e também as permissões de acesso, ou seja, o que o usuário pode acessar e o que ele não pode acessar. Tá bom? Essas permissões de acesso, então, são relacionadas aos sistemas, né? Partes dos sistemas que eles podem usar, aplicativos, dispositivos, sistema de armazenamento, redes, etc. Então, a gente pensa nessa permissão de acesso como um todo no meu sistema. Pessoal, então, esse controle de acesso é dividido em três etapas: autenticação, autorização e auditoria. Então, como eu sempre faço com vocês, né, pelo nome que está aqui em cada uma das etapas, tentem aí definir o que seria cada uma dessas três etapas, tá bom? Bom, vamos falar então sobre cada uma delas. Autenticação. Essa aqui é uma das opções de autenticação, tá bom, pessoal? Mas vamos lá. O usuário poderá configurar essa autenticação como uma checagem de duas etapas. Como assim uma checagem de duas etapas? Coloquei como exemplo aqui senha mais código. Alguns sites aí, até sites de bancos e tudo, quando você vai se autenticar naquele sistema, a checagem, se você é um usuário válido, né, é feita em duas etapas. Então, primeiro você coloca a senha para acessar aquele sistema, tá? E aí depois eles mandam um código para o seu celular. E aí você, com aquele código do celular, você consegue entrar no sistema. Então, por isso que são duas etapas. A primeira etapa é você colocar a sua senha e a segunda etapa é, a partir do código que foi enviado para o seu celular, você coloca aquele código no sistema. Agora, outra pergunta para vocês. Vocês sabem por que que é feito isso daqui? Isso daqui é feito, pessoal, porque nós erramos muito como criadores de senha, tá? Então, assim, tem até uma pesquisa que fala que acho que jovens de 18 a 30 anos, mais ou menos, nessa faixa, tá? 80% deles colocam senhas repetidas. Como assim senhas repetidas? Vou colocar um exemplo que eu já fiz, né? E eu acho que muitos de vocês podem ser que façam também. Então eu tenho a senha do meu e-mail, tranquilo, né? E aí eu vou fazer uma compra em alguma loja virtual ali, tá? E aí nessa compra eu tenho que fazer o cadastro meu.
Aí nesse cadastro eu tenho que colocar o meu e-mail, eu tenho que criar uma senha para aquele cadastro, para que sempre que eu vá acessar aquela loja virtual, eu consiga, né, me logar. O que que eu faço? Eu coloco a mesma senha do meu e-mail. Então, no momento que eu fiz o cadastro naquela loja virtual, ela já tem o meu e-mail e já tem a minha senha, porque as senhas são repetidas, tá? Então, reflitam aí se vocês fazem isso, se já fizeram isso, e aí pensem, tá? Em como solucionar isso. Vai ser até uma questão do questionário, tá? Eu até pensei aqui em colocar essa questão no questionário aí, pessoal. Porque qual que seria uma abordagem? Criar uma senha diferente para cada cadastro seu, tá? Então você teria mais ou menos aí umas 150 senhas. Mas aí aonde que você vai salvar essas senhas? Ah, pessoal, eu vou salvar num editor de texto e aí eu criptografo aquele arquivo. Tá bom, então você vai criptografar, vai ter uma nova senha. E essa nova senha você vai guardar onde? Ah, não, vou deixar aquele arquivo no meu computador. Beleza, e se você perde o computador? Então, são várias questões aí se pensar, tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem, né, essa questão da checagem de duas etapas. Então, o controle de acesso, a primeira etapa é a autenticação. Verificar se o usuário é permitido acessar o sistema. Depois que você faz a autenticação, vem a autorização, tá? Então, a palavra diz muita coisa aqui, ó. Autorizar. Então, o que que o usuário vai ser autorizado a fazer no sistema? Quais são as permissões dele? Tá bom? Então, elencar o que cada usuário tem permissão para acessar e realizar no sistema. E a auditoria, que eu acho bem importante, já comentei logo no começo, tá? Coleta em tempo real dos históricos de uso dos recursos tecnológicos de cada usuário. Históricos usados para possíveis verificações futuras. Então, tudo que o usuário está fazendo, independente do tipo de usuário, tá? Ele está sendo monitorado. Então, está sendo armazenado o histórico de uso de cada um desses usuários em relação a todos os recursos tecnológicos que ele está usando, tá bom? Por isso que chama auditoria, né? Auditoria tem esse nome exatamente por isso. Bom, passar nessas três etapas do controle de acesso, vem uma outra parte importante, né? Que é a questão da política de segurança e controle. Eu tenho que definir essa política de segurança e controle junto aos meus usuários. Os usuários podem ser internos à empresa ou externos, podem ser os colaboradores da empresa também. Outra pergunta para vocês aí, ó. O que que seria essa política de segurança? O que que vocês acham? Bom, a política de segurança, né, ou a política de controle de acesso, ela tem três, vamos colocar aí, três diretrizes. A primeira, que é delimitar os níveis de acesso. Coloquei aqui uma explicação mais informal, tá? O que que seria esse delimitar os níveis de acesso? Mínimo possível de autorização. Então, nessa política, você vai fazer assim, você vai pensar, bom, é melhor eu restringir muito, ou seja, é melhor deixar o usuário com o mínimo possível de permissões, tá? E ele ficar me pedindo, olha, eu não estou conseguindo acessar isso porque você me bloqueou, você me proibiu. Do que eu já liberar um nível de acesso muito elevado e ele acabar tendo acesso a informações confidenciais, a informações que não pertencem àquele usuário específico, que ele não pode acessar, tá bom? Então, por isso que tem essa definição informal aí. Próximo aí, exigir senhas seguras. Não adianta nada a gente fazer o controle de acesso aqui de usuário e aí um colaborador, por exemplo, colocar, ele chama João e colocar a senha dele João 1234. Então não adianta nada, tá? É até uma outra questão importante, né? Sempre senhas com números, letras, caracteres, tá bom? E a outra é realizar treinamentos. Então você treinar os usuários internos e externos em relação a essa política aqui, tá? De senhas seguras e assim por diante. E para fechar, pessoal, a nossa aula, eu vou falar da ferramenta, então, que é essa aqui, Active Directory, que é uma ferramenta utilizada para o gerenciamento de usuários de rede.
Então aqui a gente coloquei duas videoaulas, tá? Essa primeira é mais curta, ela ensina um pouquinho aí sobre como criar usuários, né? E essa segunda é um pouco mais longa, porém ela é mais completa, tá bom? E aí aqui eu tenho várias funcionalidades nessa ferramenta aqui. Uma delas é onde você pode definir o que o usuário pode fazer e o que o usuário não pode fazer, né? Então, são as permissões de acesso. Você pode criar grupos também de acesso. Você pode definir que o usuário pode remover senhas, pode trocar senha de usuário e assim por diante, tá? Então, são duas videoaulas aí que explicam um pouquinho da ferramenta, tá? E aí é bem tranquilo aí para vocês utilizarem. Aqui são as nossas referências. Então, bons estudos, pessoal, e até mais.